Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar a empresária Patrícia Lima, fundadora da Simple Organic, marca de cosméticos vegana, natural e orgânica. Patrícia Lima é formada em publicidade, com especialização em moda e jornalismo. Antes de se tornar empresária, Patrícia trabalhou como diretora de moda e diretora criativa de marcas têxteis. Patrícia, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, estou super feliz que deu certo. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando, como surgiu a Simple Organic? Então, a Simple, esse ano ela está fazendo 7 anos. A ideia em si começou 9 anos atrás. E quando a gente fala de 9 anos atrás, a gente pode lembrar assim do que era o mercado de sustentabilidade. Eu não vou nem falar só de cosméticos orgânicos, veganos ou naturais, mas a sustentabilidade em si, 9 anos atrás, era pouco disseminada, assim. E como que ela começou? Eu trabalhei anos no mercado de moda e depois que eu me tornei mãe, eu passei a me questionar sobre legado mesmo, o que que eu estava deixando não só para minha filha, mas para as futuras gerações. E aí, quando eu comecei a me questionar e fiquei pensando, assim, ficou muito claro para mim que eu queria trocar de carreira, que eu queria fazer algo que naquele momento fizesse mais sentido do que estava fazendo a moda. E aí, depois de, acho que foi uma imersão de um ano e alguma coisa, pesquisando e vendo aonde o meu conhecimento que eu tinha até aquele momento de moda encaixaria numa área que fizesse sentido para mim. E aí chegou a sustentabilidade, chegou o universo dos orgânicos, e é óbvio que a moda e a beleza andam juntas. E foi no momento que eu vi que o mercado internacional estava super aquecido, lançando marcas naturais, com matéria-prima orgânica e tudo mais. Fui para a Califórnia, e aí foi quando eu tive a ideia de, sim, o que tinha lá de cosméticos não era o que tinha aqui no Brasil ainda. E aí foi assim que nasceu a Simple. Depois de entender e fazer essa imersão, aí foram 2 anos entre achar fornecedor, desenvolver fórmula, eu fui desenvolver fórmula na Itália, trazer para o Brasil, enfim. E aí foram 2 anos, e aí 7 anos atrás a gente lançou a marca. E como foi esse processo de desenvolvimento de fórmulas com matéria-prima e orgânica e vegana? Vitória, foi muito difícil, foi muito, muito. Assim, ó, até hoje não é fácil, só que facilitou muito no processo, assim. Só que 9 anos atrás, quando se falava disso, não tinha fornecedor direito no Brasil. Você começar pequeno, você tem uma dificuldade muito, muito grande de quantidade mínima, né, de produzir. E também, naquele momento, tecnologia. A gente não tinha uma tecnologia avançada para a gente lançar produtos, enfim. E aí, nessa pesquisa toda, eu descobri que a Itália era muito renomada no momento e tinha uma tecnologia. Eu fui atrás, a gente começou a produzir numa fábrica em Milão. E aí, a partir disso, eu produzi, desenvolvi. Eu já nasci com skincare e maquiagem. Só que o que aconteceu? Eu lancei no São Paulo Fashion Week. No que eu lancei no São Paulo Fashion Week, que era o berço da moda que eu vinha e que eu falava, bom, ali eu sei que não tem beleza sustentável, que tem esse espaço. A gente lançou no desfile do Alexandre Krejcikovic em 2017 e teve tanta exposição de mídia espontânea, deu um boom tão grande que o estoque que eu tinha para vender em 6 meses, eu vendi em 45 dias. E aí deu um boom na marca. A grande questão é, naquele momento eu estava fazendo a Itália, eu não tinha tempo hábil de trazer de volta, né, na rapidez, você importar o produto de novo. E aí foi um outro processo de, ok, não consigo fazer isso, preciso produzir no Brasil. Então eu tive muitas etapas de aprendizado, desenvolvimento, e até hoje, né, é um desafio muito grande você expandir uma marca de cosméticos naturais sustentáveis. E todo esse processo, você fez sozinha, você contou com um sócio e tudo isso foi com investimento próprio? Como eu tinha uma agência de publicidade especializada em moda, eu fui fazendo o que nenhuma gestão indica, que ninguém que trabalha com gestão vai indicar, que é você pegar a saúde financeira de uma empresa e você tirar e reinvestir, né? E investir numa outra ideia. Eu fui fazendo isso, assim. É, eu comecei muito pequena, comecei aos poucos mesmo. Cada mês eu pegava um pouco da agência, né? Durante esse tempo de desenvolvimento.
comprava embalagem. Aí eu contratei um químico, foi a primeira pessoa, né, para me ajudar com formulações. E assim eu fui, começando muito, muito, muito pequena. E aí então comecei sozinha, sempre sozinha, num processo muito solitário, né? Empreendedorismo ele é muito solitário, assim. Mas eu tinha certeza do que eu queria fazer. Você contou que inicialmente as fórmulas, os produtos eram desenvolvidos em uma fábrica na Itália. Como foi esse processo de trazer essa fábrica para o Brasil? Então, essa fábrica na Itália montou um braço naquele momento no Brasil, onde vinham os produtos semi-acabados para o Brasil e terminava de industrializar no Brasil. Então, eles tinham como trazer esse produto, né? Só que é isso, assim, isso tinha um tempo muito grande que não funcionava. Na hora que você tem uma marca que ela começa a escalar, que ela começa a vender, você tem que ter uma rapidez de estoque para você atender. Eu vivi esse drama olha, os 2 primeiros anos, 2 anos e meio de Simple, eu vivi isso que a gente vendia e acabava e não conseguia repor. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de matéria-prima, ou sempre faltava alguma coisa, então os produtos sempre estavam acabando. Então tinha o lado negativo do consumidor que fala assim, poxa, eu quero comprar e eu não consigo. Mas tinha um lado positivo do marketing de escassez, que era de verdade, não era o marketing. E sim, a escassez, quando chegava, todo mundo comprava porque sabia que ia ficar sem. Então, durante 3 anos, a Simple teve esse ciclo. Esse ciclo, ele só parou no momento que eu fui adquirida, né? Parte da empresa foi adquirida por um grande grupo. E aí as coisas entraram no eixo, com aporte financeiro, com a estrutura de produção, planejamento de produção. E aí é outra vida. Então, assim, agora está fazendo 7 anos, né? Mas se você dividir assim por nos 6 anos, então eu tive 3 anos de muito. A palavra é perrengue, perrengue mesmo para produzir, para colocar o produto na rua, sempre com a vantagem de ter a aceitação do consumidor. Então, teve uma comunidade sendo construída por Simple, assim, das pessoas apaixonadas pela marca querendo comprar. E isso era maravilhoso, e é assim até hoje. Mas tinha o problema de não conseguir suprir essa demanda. E aí, depois, 3 anos, que foi esse aprendizado de ter um investidor, você conseguir planejar, e mesmo conseguindo planejar, a gente ainda lança produto e ainda nosso planejamento ainda fica abaixo, por mais que a gente faça estimativa sempre de projeção de crescimento, o mercado ele ainda tem mais demanda do que a gente sempre planeja. Isso é muito maravilhoso. Isso mostra como o mercado está buscando, né, cosméticos, não só cosméticos, mas marcas em geral de impacto positivo. E toda a operação hoje é feita no Brasil ou ainda tem esse braço na Itália? Não, esse braço na Itália ele ficou lá no primeiro ano. Ele parou lá no inicinho. Então, parou porque não tinha como dar essa sequência. E aí, depois, tudo veio para dentro do Brasil. Então, e hoje, assim, a gente tem a produção praticamente toda dentro do próprio grupo, né? Dentro de casa. Como você falou, a Hypera Pharma comprou a Simple Organic em 2020. Como foi esse processo de venda? Por que você decidiu vender a empresa? Vendeu um percentual? Vendeu todo? Como é que foi esse processo? A Simple, eles são majoritários. A gente tem eu tive um processo de aquisição muito saudável, assim. Eu acho que foi uma coisa que sempre me preocupou muito. A Simple ela não foi criada para ser vendida. Não era a minha ideia. A minha ideia era, me tornei mãe, vou ter uma vida slow, vou criar uma marca de impacto positivo. Eu não imaginava que a marca ia crescer como cresceu. Mas, a partir do segundo ano, eu comecei a receber várias propostas de investidores. Desde family office, venture capital, de banco, enfim, eu recebi muitas propostas de investidores. E aí eu fui entendendo e eu sentava com cada um deles e conversava para ouvir, para entender, porque não era o meu mundo, não era algo que estava no meu radar. Eu não contratei consultoria para esse momento, não fiz nada. Só a marca explodiu e o mercado começou a ver e começou a abordar. Então, a partir disso, eu fui ouvindo, até que chegou um momento, acho que daí no terceiro ano, no meio da pandemia, que chegou uma executiva da Hypera e fez a proposta, mas a proposta dela não foi financeira. Eu estava fechando com um grupo já de venture capital, super renomado, conhecido dos executivos, assim, e eu estava fechando com eles. E aí ela chegou, e assim, Vitória, ela foi a primeira mulher nesse processo todo a falar comigo. Porque eu só falava com homens, todos os investidores eram homens, todo mundo que vinha falar comigo. E assim, quando ela nasceu,
muito com propósito de igualdade, né? Tem muitas bandeiras de ativismo, e dentro disso tem uma questão de defesa do espaço da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. Quando eu vi uma executiva falando comigo, ela estava amamentando o bebê dela de 3 meses, no meio da pandemia, fazendo uma reunião pelo Zoom comigo. E aí ela virou para mim e disse assim: Patrícia, qual é o teu sonho? Eu tô aqui para realizar teu sonho. Ela não perguntou de escala, de produção, de números, antes de tudo. E aí eu falei os meus sonhos. Eu falei de ser sustentável no Brasil é muito caro, eu queria melhorar nosso processo de sustentabilidade, eu queria começar o processo de levar, né, sustentabilidade para a farmácia, um movimento de levar marcas de fórmula limpa para a farmácia, que é o caso da Simple, que eu queria fazer mercado internacional, que eu queria começar. E aí ela falou: sim, eu tô aqui para fazer isso e vamos junto. E aí que eu estava quase assinando o contrato com outro, eu parei tudo e falei: gente, é isso. E aí acho que levou 6, 7 meses o processo de M&A com eles. E aí eu toquei tudo sozinha, assim, sem consultoria, eu tinha o meu lado de advogados, mas era só isso. Hoje é muito conhecido, muito comum, né, ter o escritório de M&A te atendendo para você fazer o processo de fusão. E eu não tive, porque eu preferi ir no meu feeling mesmo, assim. Eu preferi ir na conversa e entender que aquele era o meu caminho. E deu certo, assim, nesse momento desde a fusão até hoje, a gente cresceu mais de 1000%. É um absurdo o volume de crescimento, mas exatamente porque eles, como investidores, mantiveram a liberdade da Simple, a liberdade, o DNA, eu sigo fazendo tudo que era planejado na minha cabeça, então a rapidez da empresa segue. Então, acho que isso fez, assim, mostra que foi uma boa fusão, sabe? E você ainda tem alguma participação acionária na Simple? Eu tenho. Nesse momento, a gente está. Ela foi. Tem uma sequência de etapas, né? Da fusão, tem algumas etapas. Nesse momento, eu vou te falar que acho que é um pouco mais de 30%. Ainda é meu. E você falou que a empresa cresceu cerca de 1000% durante esse período, de 2020 para cá. Você lembra como era a sua operação antes e como ela está hoje em questão de vendas? Quanto aumentou? Eu não vou conseguir te dar números, Vitória, assim, acho que, e até mesmo porque a gente não abre muito os números em relação a isso, assim, mas a gente mudou toda a operação, mas, assim, ela segue o mesmo DNA, mas, por exemplo, a gente conseguiu montar todo o nosso processo de distribuição, que era muito manual, muito simples, e hoje a gente tem 2 CDs. Então, todo o processo, ele cresceu de uma maneira equilibrada, assim, é o processo de startup mesmo. Você começa de uma maneira e você expande. E o grande desafio é você expandir e crescer de forma estruturada. Então, esse crescimento ele aconteceu, eu acho que muito em cima de tudo que eu estou falando de gestão, mas muito em cima do que eu falei ali no início, que é você ter o produto disponível para o consumidor. Né? No momento que você deixa, você não tem mais a ausência, os produtos mais vendidos, eles não faltam no estoque. Então, isso faz com que a empresa vá sempre crescendo, impulsionando. Por exemplo, a gente fez um lançamento agora, mês passado, não, em dezembro, final de dezembro. A gente lançou um sérum, um Skin Scalp. Em 2, 3 semanas ele ranqueou. A gente tem hoje mais de 100 produtos. Ele ranqueou para o 5º mais vendido. Então, isso mostra que é o quê? Não só uma marca que ela vai se consolidando, mas o fato de ter uma comunidade formada que acredita na fórmula. Porque nem deu tempo de comunicar o produto direito, o produto ele já escalou entre os mais vendidos. E isso é a confiança do consumidor que já vem e fala: poxa, tem uma novidade, eu gostei disso, e eu já confio que a Simple dá resultado. Então, por isso que a gente foi escalando tanto, eu acho. Você disse que no início você tinha 2 empresas e parte do dinheiro da sua agência ia para suprir as necessidades da Simple. Em que momento a Simple ela se tornou financeiramente sustentável? Foi com a entrada do grupo? Não, desde o primeiro mês. A agência, assim, eu tive 2 anos conceituando o Simple. Quando a Simple foi lançada, eu já tinha fechado a agência. Então, foram 2 anos de transição para estruturar a empresa. Então, assim, por exemplo, o escritório era o mesmo, parte do time foi o mesmo. Muito do investimento foi para a questão de estoque, realmente, e tudo mais. Mas, assim, Vitória, imagina, eu comecei, era uma sala de 30 metros quadrados, e a minha expedição era ali, era tudo ali. Eu comecei ali, dessa maneira, sabe?
Hoje quando eu olho foto de 6 anos atrás, 7 anos atrás, para agora é muito chocante, assim, como você começa e como cresce. Então, quando a Simple ela foi lançada, ela automaticamente ela já se pagava. Mas era assim, ela pagava, a gente vendia hoje para pagar amanhã, entendeu? É bem o empreendedorismo raiz, assim, de você não tem o capital de giro, você vai no giro da venda do produto e você tem que contar com a venda do produto. Só que quando você cresce muito, mesmo você crescendo e vendendo muito bem, tem um problema que é uma empresa que cresce, ela precisa de mais aporte, ela precisa de mais estrutura. E só o que a gente vendia não dava conta. Então, foram momentos muito delicados, muito difíceis que eu passei lá no segundo ano, terceiro ano, mas ela sempre pagou sua própria preparação. A Simple tem algumas lojas físicas. Quantas existem no Brasil hoje e há expectativa de expandir? A gente está com 34 ou 35, porque a gente está abrindo Belo Horizonte, entre franquias e lojas próprias. Acredito que lojas próprias agora a gente está com 6 e o resto são franquias. E sim, a ideia é sempre expandir, assim. A gente cuida muito com a expansão, que é o perfil de quem vai abrir essa franquia. Porque a Simple ela não é só uma empresa, uma marca, ela é uma marca ativista. Então você tem que ter o franqueado que tem o DNA que sim, ele quer ter aquele negócio, ele tem que ter um perfil de gestão, mas ele ainda tem que acreditar no princípio da marca. E o princípio da marca vai muito além de um produto, né? Então, hoje, se a gente quisesse expandir, que imagina, tem muitas marcas que expandem franquias de maneira enlouquecida e pode ser um caminho. A gente conseguiria fazer isso rapidamente, porque o volume de procura é muito grande, até mesmo porque o fato de ser uma marca, a primeira marca a ter uma rede de franquia de beleza sustentável, a gente tem espaço no mix de todos os shoppings, que muitas vezes outras marcas têm a restrição de mix de shopping. Então, a gente teria tudo para a gente crescer muito mais rápido, mas a gente vai com cautela, porque a gente cresce várias frentes ao mesmo tempo. O digital é muito forte, as lojas, nós somos a primeira rede da América Latina, até Estados Unidos, eu acho, a ser uma marca sustentável, ter rede de franquia. E a gente entra nas farmácias também, que também é um canal físico. Então, a gente vai sempre no equilíbrio de qual é a praça, qual o perfil, onde a gente está, quem é esse franqueado. Então, a gente segue expandindo. Esse ano, a gente tem previsão de 8. A gente poderia facilmente abrir 100 lojas, rápido, mas a gente não quer abrir por abrir. Assim. Então, a gente sabe as praças que a gente quer, a gente sabe da maneira que a gente quer e a gente vai em busca das pessoas que têm o perfil da Simple. Por que optar por essa expansão por franquias? Lá no início da Simple, eu tinha 2 caminhos, eu tinha uma escolha para fazer. Ou ia para o processo internacional, ou eu ia para as lojas físicas no Brasil. Eu não tinha nem braço dentro para gerir esses 2 canais e nem estrutura financeira, né? Porque exige estrutura financeira. Eu optei em olhar para o Brasil e sabendo da demanda que vinha crescendo muito, a gente focou nas lojas. E foi um tiro muito certo, assim. Foi uma escolha muito acertada, porque a gente viu que tinha essa demanda. O consumidor, ele quer ter o sensorial, então, assim, é cosmético, ele quer ir lá, quer sentir. E, assim, o fato de ser uma marca natural, a gente derruba muitos paradigmas, sabe, Vitória? Que é assim, por exemplo, as pessoas antes achavam, ai, tem cheiro de mato. Ah, essa não tem fragrância, ou fragrância. E a gente chega com uma marca que é altamente tecnológica, tem um resultado de performance de pele incrível, e o sensorial dela é igual a fórmulas hoje que levam ingredientes que a gente não utiliza. Então, você tem uma fórmula limpa com resultado de entrega muito maior e o sensorial que as pessoas esperam. E isso a loja faz total diferença. Total diferença, porque você, por mais que seja uma marca nativa digital, a gente nasceu na internet, faz muita diferença a pessoa chegar, ter a consultoria, ouvir falar de matéria-prima, entender, poder tirar suas dúvidas, sentir, escolher o tom da base, escolher o tom do corretivo. Então, as lojas, elas têm esse papel. Depois de ter aberto as lojas, aí a gente foi abrindo e aí a gente veio para as farmácias, que era um motivo, né, dessa expansão também do físico. E a farmácia, ela não vem sozinha, né? A farmácia, assim como tem a franquia, a farmácia,
ela vem alicerçada pelo endosso médico. Então, assim, hoje a gente tem um time que tem visitação médica, mostrando os resultados clínicos. Então, nós somos a primeira marca de beleza limpa, sustentável, a chegar no médico com todos os testes, comprovando que o resultado dos produtos para a pele são melhores que as fórmulas tradicionais. Então, assim, porque existia exatamente um pré-conceito de beleza natural é um produto legal, mas tipo, não é tão eficaz. Porque é um óleo, porque é um hidratantezinho. E a gente chega e muda todo o jogo. A gente chega e fala: não, é diferente, a gente tem alta performance, está aqui os testes clínicos e tudo mais. Então, tem toda uma mudança de mindset do mercado que vem para a loja física, para a franquia, para a farmácia, através do médico também prescrevendo, sabe? Aproveitando sobre essa questão de expansão internacional, a empresa inaugurou sua presença no mercado digital americano. Como foi esse processo de expansão internacional? Então, o que acontece? Estados Unidos sempre foi o mercado que a gente quis estar e é o mercado que a gente está indo. A gente tem loja física que a gente vende, não é própria, é loja multimarca, no Sorro, que vende super legal, que é uma porta de entrada, né, de posicionamento e tudo mais. A gente já fez evento em lojas no Sorro esperando 60 pessoas e dava 250 pessoas, então isso mostra a possibilidade de marca. A gente tem nosso site próprio, a gente vende na Amazon. Então, o mercado americano, os produtos que a gente está vendendo lá, os mais vendidos são os mesmos mais vendidos do Brasil. E esse era o principal ponto de estudo. Primeiro, assim, o que a gente pode entender, né, de produto, a diferença e tal. E é engraçado que a gente tem exatamente os mesmos, são os ativos que chamam a atenção, mas exatamente porque o mercado skincare está muito globalizado e a gente está muito em linha com os lançamentos. Então, isso ficou muito claro. Aí, sempre teve uma procura muito grande de brasileiros que moram na Europa e que querem levar a marca para a Europa. E a gente gosta muito da ideia. Mas, para começar essa operação, eu cheguei, assim, ó, a gente ficou 8 meses em negociação com uma pessoa de Portugal, que ele abriria Portugal e Espanha, uma pessoa que a gente adora. Mas quando chegou em cima da hora, eu falei: eu acho que essa operação tem que ser nossa. Eu acho que essa operação tem que estar ali no detalhe, assim como é os Estados Unidos, a gente sabe, tem toda a informação. E aí eu acabei voltando atrás, que aí entra aquele feeling de empreendedor, sabe? Tipo, financeiramente valeria muito a pena, financeiramente eu poderia falar, não, já vamos para esse momento, mas entra uma coisa de coração, de eu acho que a gente precisa ser dono dessa operação para depois abrir para o franqueado na Europa, porque a gente quer saber mais, ter mais informação e estar mais dentro da operação. E aí foi isso que aconteceu e é o momento que a gente está agora. A gente tem um projeto muito legal agora para esse ano, de Europa, que eu não posso falar ainda, mas a gente está executando, mas aí somos nós mesmos executando, não através, né, de franqueados. Então, a ideia é expandir com lojas próprias, unidades próprias na Europa. Europa, unidades próprias, e Estados Unidos a gente segue com uma força digital. A gente entende que os Estados Unidos é muito digital e para a gente, como nativa digital, faz muito sentido, assim. Então, a gente entra né, nas duas frentes, Europa e Estados Unidos, de forma diferente, com o know-how que a gente tem no Brasil, assim. E tem uma coisa, sabe, Vitória? Eu acho que tanto em um lado, seja Estados Unidos quanto Europa, a gente quer começar como a gente começou no Brasil, assim, pequeno. Então, começa pequeno, entende, constrói comunidade, analisa bem. É o caso dos Estados Unidos, de olhar e saber entendemos que os produtos são os mesmos que a gente vende. O ranking do top 10 é o mesmo do Brasil. O sucesso do ativo é o mesmo. Agora a gente vai entender isso na Europa. Agora a gente vai entender que comunicação é essa, né? E campanha e tudo mais. Então tem um entendimento mesmo. Sobre esse mercado digital nos Estados Unidos, a Simple tem uma central de distribuição nos Estados Unidos ou os produtos são enviados do Brasil para lá? A gente tem várias bases de distribuição hoje. Eu acho que essa operação está super redonda. Isso eu acho que é um ponto que a gente acertou desde o início. Que a gente tem a nossa base que acontece em diferentes pontos, que a gente contratou parceiros de diferentes pontos dos Estados Unidos, mas a gente também tem da Amazon, que daí engloba os Estados Unidos inteiro. Então, em algum momento, quando a gente precisa de ajuste de estoque, precisa, por exemplo, vendeu mais na Califórnia e vai acabar o estoque da Califórnia, a gente consegue realocar estoques da Amazon mais próximos para estoque
próprio nosso. Então, a gente tem hoje um desenho bem organizadinho, assim. E esse é um aprendizado muito importante para quem está fazendo processo de internacionalização. Você falou que os produtos mais vendidos no Brasil são os mesmos produtos mais vendidos nos Estados Unidos. Quais são esses produtos, assim, os 5 principais best-sellers da marca? Eu vou te citar um que eu formulei esse produto lá na Itália ainda, e ele é o mais vendido até hoje, tá? Entre os mais vendidos, 5 mais, que é o balme de olhos. É um produto que a gente já vê muito plágio aqui no Brasil, muito, muito, muito. Que é um bastão para cuidado da área dos olhos. É formulação 100% natural. E aí, quando eu pensei no desenvolvimento desse produto, é porque eu tinha muita preguiça de fazer skincare e eu queria um produto que eu pudesse deitar e ficar passando. E esse produto ele nasceu assim, em formato chique lá atrás. Então ele tem pelo menos 8 anos de formulação. E ele segue sendo um dos mais vendidos até hoje. E assim, ele segue sendo um dos mais vendidos porque ele acompanhou o movimento de mercado. Então ele é um dos produtos virais do TikTok, por exemplo. Ele pega uma geração que 7 anos atrás nem estava vendo que tinha de skincare. E agora a gente está viralizado de forma espontânea com esse produto no TikTok. A gente acabou de ser eleito pela revista Glamour, votação popular, melhor tratamento facial com a niacinamida. É o produto mais vendido da Simple. É o produto que mais vende nos Estados Unidos também, exatamente porque a gente tem um ativo muito hypado, que ele tem uma entrega maravilhosa, mas a gente tem uma base natural, vegana, e ele tem uma absorção muito rápida, o sensorial dele é perfeito, e ele vai para todos os tipos de pele, assim. Então, ele é um produto super universal, com resultado muito bom. E é isso, a gente acabou de ganhar esse prêmio, a gente nem divulgou esse prêmio ainda, vai ser divulgado ao longo dessa semana, com votação popular, que para a gente é uma coisa muito importante. Então, a gente fala de produtos que são multifuncionais, fáceis de usar, se encaixam em muitas peles, se encaixam no clima do Brasil. E aí, por isso, assim, a gente falava, bom, né, a niacinamida ele vende muito porque é um produto que faz efeito e a gente tem muita pele oleosa no Brasil, né? E com clima tropical. E é um produto que a gente não está falando assim de focado no nosso clima, mas ele funciona muito bem. E a gente não sabia se ele funcionaria tão bem num clima americano, por exemplo. E ele vende igual, porque o sensorial dele e o resultado é muito bom. E ele é muito prescrito também por dermatologistas. Então, a gente tem GABA, que é um outro ativo, que é uma outra solução, que é um sérum que não se vê no mercado, se vê no mercado americano, por exemplo, e é um ativo aqui no Brasil que você não vê, a Simple trouxe essa inovação. A gente tem várias matérias-primas que são inovadoras, que somos os primeiros a lançar. Por exemplo, ácido salicílico natural, que é super importante para o mercado de skincare, mas não existia a versão natural. Você não via isso de forma democrática. Existe o ácido salicílico. E a gente trouxe a versão natural dele. Então, a gente faz muito isso de o que o mercado convencional tem, que a gente entende que a gente pode limpar essa fórmula. E a gente traz. Isso faz com que esses produtos ranqueiem e fiquem entre os mais vendidos. A Simple criou um spa que está disponível em 4 lojas, sendo 3 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. A expectativa de expandir esse modelo de negócio para outras unidades do Brasil, em outros estados? Ela está expandindo, por exemplo, agora no Carnaval eu estava em Salvador, está pronto para ser lançado em Salvador. A loja foi já toda desenvolvida para isso. Belo Horizonte vai abrir, tem mais, acho que Piracicaba vai abrir. Enfim, vai acontecendo essa expansão conforme as lojas vão abrindo, sim. E o spa facial faz total sentido dentro daquilo que eu te falei, que é o sensorial que a gente leva para o consumidor junto com uma educação. Então, a pessoa quer entender, ela quer sair, ela quer ver o resultado na pele. E sendo uma marca nativa digital, só com a internet a gente não conseguiria. E tudo que tem de possibilidade, aí eu falo o meu lado como empreendedora, tudo que eu posso fazer de inovação, trazer de inovação para o segmento de clean beauty, eu trago. Então, assim, não existia spa focado com matéria-prima orgânica natural. A gente fez. Não existia franquia. A gente fez. Não existia presença com peso na farmácia e no médico. A gente entrou. Então, eu acho que é nosso papel como líder do segmento abrir esse caminho e trazer mais marcas menores para a gente fortalecer o movimento, sabe?
Já há uma projeção de quantos espaços devem ser abertos até o final do ano? Provavelmente essas 8 lojas, elas abrem com spa. Aí depende. Quando eu falo provavelmente, porque tem um espaço de shopping. Se fossem todas lojas de rua, provavelmente todas abririam. Sendo shopping, aí a gente fica muito na escolha do ponto e tudo mais. Mas assim, a ideia é que todas as lojas que puderem ter o spa possam ter o spa. A Cipol também tem, além de itens de skincare, alguns produtos de maquiagem, como corretivo e blush. A expectativa de expandir a linha de maquiagem? Então, a Simple ela nasceu meio a meio. Metade maquiagem, volume, né, de produtos, e metade skincare. Aí veio a pandemia e maquiagem ficou para trás, porque as pessoas estavam dentro de casa e faziam muito skincare. E a gente reduziu o volume de make e aumentou skincare. Pós-pandemia, a gente voltou a desenvolver. Então, esse ano, o ano passado a gente lançou base. Esse ano a gente tem um lançamento de pele bastante relevante, assim, de base, de blush, volta de batom, de sombra. Então, a ideia é equilibrar. A gente tem muito lançamento de maquiagem para esse ano. E o que os consumidores podem esperar justamente nos próximos lançamentos? É possível inovar ainda mais? Nossa, a gente tem um mercado inteiro para inovar, porque pensa que o mercado tradicional lança muitas coisas. A gente tem tudo isso que a gente olha para o tradicional e a gente nem conseguiu fazer o básico ainda. Quando eu falo a gente, são as marcas de clean beauty, como um todo. A gente tem muita coisa para fazer. Então, por exemplo, a gente vai lançar agora, nos próximos 60 dias, uma linha que ela é bastante inovadora, ela é incrível. A gente conseguiu derrubar, por exemplo, hoje, o preço médio de um produto que a gente teve nesses 7 primeiros anos, estava em 130, 140 reais. A gente conseguiu e vai lançar uma linha a 99 reais. Isso não apenas a gente conseguiu manter a tecnologia e trazer os ativos, matéria-prima orgânica e tudo mais, como democratizar e derrubar o preço. Isso é óbvio que a gente só consegue por ter crescido, o mercado de fornecedores também cresceu, mas é uma mudança de comportamento do mercado de beleza sustentável muito grande. Então, a gente torna ainda mais acessível. Eu acho que esse é um ponto alto que a gente tem de inovação que a gente traz. A gente entra com uma linha Kids, assinada pela Carol Trentini, que é uma modelo brasileira com muita representatividade, inclusive internacional, mas com um lado de maternidade muito importante. Então, a gente entra com uma linha Kids linda. Essa linha Kids, ela vem não para dialogar com a criança ou com a mãe, ela vem focada na família, nessa nova família que as marcas Kids ainda não conversam, que é um novo formato de família, a presença dos avós, e a gente fala de rotina da criança. E são todos produtos que os adultos também podem consumir. E a gente desenvolveu isso, Vitória, muito em cima do pedido dos nossos clientes, porque a gente tem ali uma geração millennium que consome os nossos produtos, e aí tem os filhos que estavam consumindo fórmulas não limpas. E aí a gente desenvolveu muito em cima dessa demanda. Aí a gente tem linha de maquiagem entrando, a gente tem mais proteção solar entrando, a gente acabou de lançar a parte de gummies e vitaminas que cresce ao longo do ano, que é uma outra inovação, mas que faz parte de uma lógica de se a pessoa quer a sua vida mais limpa, se a pessoa quer uma vida mais equilibrada no seu consumo, a gente traz, então, a suplementação alimentar, que é uma movimentação de mercado e tendência, e a gente tem o primeiro produto também, que a gente acabou de lançar, que é a linha Casa. Então, a gente tem muitas ramificações novas, assim. Sobre essa linha Kids e essa linha mais acessível, né, com produtos de R$ 99 reais, já tem uma perspectiva de quando vai ser o lançamento? A gente entra com o lançamento da Kids junho. Vem 2 drops de lançamento. O primeiro entrega de lançamento é junho e a segunda é agosto. E essa linha mais acessível, que é o grande boom, a gente acredita nessa linha muito, ela já chega agora nos próximos 40 dias. Então, a gente já tem. E ela foi desenvolvida muito pensando também nas farmácias, que é o produto, inclusive com volumetria maior, né? Então, a gente está falando de hidratante 300 ml, super acessível, mas com essa matéria-prima sustentável, enfim. Uma das ações de marketing da marca é justamente fazer períodos promocionais em que os produtos
da marca ficam mais acessíveis, né? Com preços de 99, de 89. Essas ações ainda vão continuar, mesmo com esses produtos mais acessíveis? A gente vai, assim, a gente vai tentar sempre o máximo fazer isso, porque esses períodos de promoção, eles fazem com que a gente atinja um volume de novos clientes muito grande. A gente chega a ter, às vezes, 50%, 60% das compras daquele período de novos clientes, que são pessoas que elas esperam o preço cair para elas testarem o produto. E a gente faz isso porque o nome disso é CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Então, como uma marca de um nicho novo, de sustentabilidade, uma marca limpa, qual é o nosso desafio? É trazer o consumidor. Ele tem que provar o produto, porque depois que ele prova, ele continua consumindo. Então, a grande estratégia de marketing, com certeza, são essas promoções que a gente faz. Porque é no momento que as pessoas compram, indicam para os amigos, para a família, e a gente tem várias pessoas entrando na marca. E depois elas continuam a recompra. Então, a gente deve continuar assim, porque é o nosso objetivo sempre atingir e democratizar ao máximo. Talvez alguns produtos com uma margem menor ou maior, mas sempre vai depender das nossas negociações com fornecedores, que quando a gente consegue fazer essas promoções, é uma negociação que a gente tem com toda a cadeia, né? A gente tem que fazer com toda a cadeia para trás da gente, fornecedor, a embalagem, tudo mais, e aí tudo vai em cima do volume vendido. Então, a ideia é que a gente consiga fazer sim, porque o consumidor vive pedindo e é aí que a gente conquista mais pessoas. Sobre essa nova linha, né, com esses produtos mais acessíveis, qual vão ser as principais diferenças dela para a linha que existe hoje, a tradicional? A semelhança, eu acho que a vitória de conseguir fazer essa linha é manter o DNA da marca, é manter a qualidade, é manter as certificações, é manter a origem da matéria-prima, é manter toda a sustentabilidade. Então, esse é o ponto principal. Não é assim, olha só, agora a gente mudou um pouquinho a matéria-prima. Não, não, não é isso, assim. Então, a gente cuida muito da qualidade da entrega dessa formulação. O que ela muda, eu acho, ela vem complementar com produtos muito desejados e pedidos, e alguns muito inovadores. Por exemplo, a gente tem 2 produtos que eu acredito muito que eles vão viralizar nas redes sociais. Um deles é um pré-peeling, que é como se você fosse. A gente tem hoje no skincare uma aplicação de ácidos muito grande na rotina das pessoas. Então, a gente entra com um produto que ele prepara a pele para receber a aplicação do ácido. Então, isso ajuda muito a pele sensível, ajuda muito você preparar a sua pele para você ter esse tratamento. É um produto super inovador. Assim como a gente tem um acelerador de hidratação, que você não deixa de usar seu hidratante, você vai usar, mas você vai acelerar usando esse outro produto combinado. A gente entra com uma linha de limpeza, por exemplo, a gente tem um gel de limpeza com trio de ácidos, com tensoativos orgânicos que você não vê no mercado. E aí eu estou te falando de volumetria grande e tudo mais. Então, tudo isso que a gente conseguiu fazer, eu acho que foi muito em cima de negociação, de escala, de volume de produto vendido. E então é isso. Assim, quando você tem um nicho muito menor, para a gente, primeiro, era impossível por tamanho de marca, né? Tamanho de nicho, e era impossível, quando eu falar 7 anos atrás, 8 anos atrás, por oferta mesmo. Nem a indústria estava preparada para ter tanta matéria-prima com certificação e tudo mais. Hoje em dia é possível. Então, eu acho que a gente chega no momento que a gente fala assim: olha, o mercado de beleza limpa mudou, e assim, eu estou aqui para mostrar isso. Assim, a gente conseguiu evoluir nesses 6 anos, 7 anos. Então, eu acho que a inovação está aí, sabe? Para a gente caminhar já para o encerramento da entrevista, gostaria agora de falar sobre modelo de negócio. E aí, para os empreendedores que estão assistindo, qual é a sua dica para abrir um negócio? Ai, Vitória, eu tenho tantas dicas, mas assim, as dicas do empreendedorismo, primeiro de tudo a gente tem que seguir com medo mesmo, porque a gente tem medo todos os dias. A tomada de decisão, ela é muito solitária. Você nunca vai ter certeza do que você está fazendo. Você pode, e eu acredito muito em intuição. Se lá atrás eu larguei uma agência de publicidade que ela estava indo muito bem, no melhor momento dela, para falar, não, vou parar isso aqui, vou pegar o dinheiro daqui e colocar numa marca que não existe, de um nicho que mal se falava, todo mundo me chamou de maluca na época, mas dentro de mim eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo. Eu acho que o empreendedor
tem certeza e às vezes a gente não ouve a voz que está dentro da gente. Eu acho que esse é o ponto 1. Ponto 2, nem sempre o modelo que a gente quer criar de negócio, ele já existe. A inovação vem dessa loucura de falar assim, tá, mas não tem ninguém fazendo, como que eu vou fazer? É mais difícil, é muito mais difícil. E é óbvio, o que a gente passa hoje, por exemplo, quando eu falo de plágio, eu já tive um momento que eu me incomodei, que eu falava, estão me copiando. Mas eu também entendo que foi meu papel abrir esse caminho, ir atrás de algo que eu acreditava, e hoje as pessoas olham e falam, é possível fazer isso, eu quero fazer igual. Então, muitas vezes o modelo de negócio que a gente quer, que a gente deseja, se falasse assim, eu quero, sei lá, meu modelo de negócio é lançar uma marca sustentável e colocar nas farmácias do Brasil todo. Nunca. Isso não estava em canto nenhum, não tinha ninguém fazendo isso. E a gente conseguiu fazer isso. Então, eu acho que empreendedorismo parte daí. Mas eu não estou falando que o empreendedor só precisa inventar coisas novas. Também tem espaço para quem olha coisas que não estão sendo bem feitas e podem fazer o básico bem feito. Eu acredito muito no básico bem feito. E o Brasil é um país muito fértil, né? Ele é fértil para você empreender. Ele tem espaço, é um país criativo, então tem muitas possibilidades, assim. Então, de dicas, eu poderia dar 1000 dicas, mas eu acho que a coragem de você ouvir a sua intuição, aliado a dados de mercado, porque quando eu falo assim, não foi a minha intuição sozinha que eu lancei assim, foi uma intuição, uma vontade, que me fez olhar para o mercado e falar: isso já acontece no mercado internacional, Estados Unidos está bombando com marcas de clean beauty, e no Brasil não tem marcas de clean beauty com essa linguagem contemporânea, moderna, com uma comunicação para massa, era muito nichado. Eu sempre quis fazer uma marca para massa, eu não quero nada nichado. Então, de uma maneira, eu tinha uma informação que isso já tinha dado certo em outros mercados. E isso ia acontecer no Brasil em algum momento. E eu acho que o grande ponto da Simple foi nascer no momento certo, na hora certa. Então, todo mundo fala assim, foi sorte. Olha, foi muito trabalho, mas a gente nasceu na hora certa. De uma conjunção de fatores, acho que esse fez muita diferença. Então, assim, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, eu tenho certeza que quem tem ali seu negócio na mão, seu plano de negócio na mão, a gente sabe muitas vezes que a gente sabe onde quer chegar, mas não sabe como. E a jornada é o caminho que a gente descobre. Quando eu contei hoje aqui, falando que, poxa, eu fui para a Itália, fui lá fazer, eu nunca imaginaria naquele momento que eu tinha feito o primeiro pedido que eu ia vender em 45 dias e que ia dar errado positivamente. Meu plano de negócio deu errado positivamente. E nunca mais, depois disso, eu nunca mais fiz planejamento. Na Simple, eu faço planejamento a cada 3 meses. E é isso, assim, porque é um mercado tão rápido. E tem uma coisa que eu acho que essa seria a minha última dica aqui para a gente encerrar, que é não olhe tanto para o lado. Porque ou você vai ficar tentando copiar alguém, ou você vai ver algo que alguém fez errado. Traça o seu próprio caminho, sabe? Então, no momento que deu errado o meu plano de negócio, eu pensei, tá, e agora? O que eu faço? Aí eu redesenhei tudo. E eu não tinha ninguém para olhar. Eu não tinha nenhum modelo de negócio, porque num modelo de 7 anos atrás, Vitória, a gente tinha poucas marcas pequenas. Agora a gente tem uma fatia do mercado de beleza criado por muitas pequenas marcas, né? Algumas médias do tamanho da Simple e depois vem os grandes grupos, porque a gente está falando de um mercado muito próspero, muito grande no Brasil. Mas eu olhava, ou era eu muito pequena, ou eram os grandes sendo muito grandes. Então, assim, dá para você buscar de forma criativa o seu próprio caminho, e só que é a base de muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. Sobre essa questão de começar pequeno, qual foi o regime tributário que você começou lá atrás e qual é o regime tributário da Simple hoje? Eu não vou lembrar, tá? Mas eu acho que eu comecei com simples mesmo. Eu comecei pequena. Então, hoje eu faço parte de um grupo que é SA. Então, é meio isso, assim. Eu comecei do simples e hoje eu estou num grupo de capital aberto. E qual foi o faturamento do ano passado e qual a meta para esse ano? A gente não abre muito crescimento e meta, mas a gente está falando de 120 milhões líquido. E quantos funcionários a Simple tem? A gente está hoje direto, eu acho que 130 a 140 pessoas.
Isso flutua muito porque flutua o número de colaboradores de expedição conforme as ações que a gente tem de promoção. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço Patrícia Lima por ter aceitado o convite. Eu amei a conversa, eu que agradeço. Espero assim que se alguém puder tirar uma frase positiva para a sua vida, algum empreendedor, eu já saio feliz daqui. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.